Olá, infectos! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Infectado. Quem está caindo aqui de paraquedas, eu sou a Annalisa, médica infectologista, mestra em microbiologia. E a gente está aqui no melhor pod de infecto para conversar sobre infectologia, microbiologia e temas relacionados. Se você está me ouvindo no Spotify, já sabe. Deixa aqui as suas 5 estrelas, tá? Segue o podcast. E óbvio, eu também quero te ver nas nossas outras redes sociais, tá bom? No Instagram e no YouTube eu tô como @papofectado, no Twitter X como @souelisaco e no YouTube como Annalisa, médica infectologista, beleza? Inclusive, o vídeo vocês podem ver tanto no Spotify quanto também no YouTube, tá certo? Gente, no nosso último episódio nós conversamos sobre cavitação pulmonar aguda. Dando continuidade, hoje a gente vai discorrer sobre cavitação pulmonar crônica. Eu estou gostando muito desse formato, assim, da gente pensar na síndrome e depois ir detalhando os diagnósticos diferenciais. Inclusive, comentem depois, tanto no YouTube quanto no Spotify, o que vocês estão achando, para a gente poder estar sempre aprimorando aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos de infecto causam. O caso de hoje é de um senhorzinho, paciente, 70 anos, procurou pneumologista porque há 4 meses, gente. Então, é algo realmente crônico. Ele está com dispneia, os pequenos esforços, tosse, fadiga e perda de peso. De antecedentes médicos, ele diz para você que ele tem doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC, e por conta disso faz uso crônico de corticoide, tem hipotireoidismo, fazendo uso de Puran T4, e relata também uma história de tabagismo e etilismo. Ao exame físico, chama a atenção que ele está em regular estado geral, taquipneico, está dessaturando, né? Porque assim, na DPOC, a gente tolera uma saturação ali em ABIT de 88% a 92%. Ele está aqui em 87%, total limítrofe, não estava com febre no momento, e aí, de alterado no exame físico, aparelho respiratório, você tem um aumento do diâmetro antero-posterior, por conta da DPOC, tem um murmúrio presente, só que você sente que está diminuído em bases pulmonares. E, na extremidade, você também vê ali a presença de baquetamento digital em mãos. É um ambulatório muito completo. E aí esse paciente ele já foi e conseguiu fazer a tomografia. E a tomografia veio com uma cavitação. Só que nessa cavitação tem uma massa arredondada, né? Essa cavitação foi identificada na porção superior do lobo inferior direito. E foi referida à presença do sinal de Monod. Então, vamos detalhar. A gente vai dar um stop aqui e depois a gente volta para esse casinho. Já vai pensando aí em possibilidades de cavitação pulmonar crônica. Vamos seguir o algoritmo desse mesmo artigo que usamos para a cavitação pulmonar aguda, porque está muito interessante, que é o artigo de Gafford et al. 2018. Então, esse algoritmo, ele primeiro sempre vai reforçar para a gente. Você viu a imagem, vai lá, discute com o pessoal da radiologia, confere se é realmente uma cavitação, né? Pode ser um cisto, pode ser um enfisema, pode ser uma bolha. Então, garante que realmente é uma cavitação. Sendo uma cavitação, você vai entender o tempo de evolução de doença. Esse tempo de evolução de doença, repito, pode ser pelo tempo de sintomas ou até pelo tipo de surgimento dessa cavitação. Então, se o paciente tem uma imagem há 3 meses que já mostrava uma cavitação, ou ele tem clínica há mais de 3 meses, a gente vai pensar em algo crônico, tá? Agudo e subagudo, que foi o episódio anterior, vai ser com menos de 12 semanas. Aí, continuando, o que nós temos? Nós vamos
entrar nos diagnósticos diferenciais infecciosos de cavitação pulmonar crônica. Inclusive, eu vou falar para você, fica até o final, porque eu achei um artigo com um mnemônico incrível para lembrar para a gente causas de cavitação pulmonar para além da infecção. Tá top. Então, no final, eu vou relembrar para vocês aqui. De infecção para cavitação pulmonar crônica, eu trouxe aqui o que é mais comum, principalmente na nossa realidade aqui no Brasil. Então, tuberculose, óbvio, micobactérias não tuberculosas, histoplasmose, aspergilose e paracoco. Então, vocês já podem perceber aqui que a grande maioria, né, todas aqui que eu trago, são ou de micobactérias ou fungo. Vocês não estão vendo bactéria aeróbica ou anaeróbia fazendo infecção crônica, tá certo? Temos também parasitas causando infecção pulmonar crônica, né, cavitação pulmonar crônica, como a equinococose. Mas eu não quis trazer porque não é algo tão frequente, tá? Mas só para vocês terem noção. E, inclusive, esse artigo que eu uso como referência, ele também fala do próprio HPV, né? Quando fala de vírus, do HPV trazendo cavitação pulmonar crônica. Mas também não é algo frequente, tá certo? Mas para vocês verem que quando a gente fala de cavitação crônica, lembra logo ou de fungo ou de micobactéria. Então, vamos lá. Nossa querida tuberculose, né? Nós vivemos num país endêmico de tuberculose. Então, se o paciente tem um quadro crônico, a gente tem que pensar em tuberculose. Inclusive, interessante que essa semana eu estava lá no hospital, aí tinha uma paciente com DPOC que estava com um sintoma de 3 dias, com tosse secretiva, falta de ar e febre. Fizeram uma e tinha árvore em brotamento, que a gente vai ver já já. E essa árvore em brotamento, gente, pode ser tuberculose, mas não é patognomônico de tuberculose. E aí, por conta disso, o pessoal já viu isso, já isolou, já começou a coletar baciloscopias. Aí, as internas vieram falar comigo. Laura, você é infecto? Eu falei assim, poxa, é que a gente estava conversando com a paciente, ela só tem 3 dias de doença, será que realmente é tuberculose? Aí eu parabenizei. Falei, muito bem. A infecção dela está muito aguda para a gente pensar em tuberculose. Avaribrotamento, gente, é o preenchimento dos bronquíolos. Então, não é só a tuberculose que vai causar isso. Qualquer infecção que tenha o preenchimento dos bronquíolos, como uma bronquiolite, pode causar avaribrotamento. Então, não é patognomônico. Óbvio, se essa paciente tratasse para uma exacerbação de DPOC bacteriana e tivesse recorrência, cronificasse, aí sim. Mas por 3 dias. Então, assim, a gente tem que realmente pensar em tuberculose no nosso país, mas a clínica, a história clínica é soberana. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala de tuberculose, a gente está falando, né, de uma infecção causada pelo micobactério tuberculose, que acaba quem é imunossupresso, tem pacientes com HIV, pacientes transplantados, pacientes que usam imunossupressor, acabam tendo mais chance, né, de evoluir com essa infecção. E também tem uma grande associação com quem tem infecção latente. Então, quem já teve lá no passado contato com a bactéria e aí em algum momento da vida fica com a imunidade menor, acaba evoluindo com tuberculose pulmonar. Essa reativação da infecção latente é muito frequente. Os sintomas, vocês já estão cansados de saber, mas a gente sempre tem que reforçar, né? Tosse produtiva mais crônica, por mais de 3 semanas. Hemoptise pode ter, né, que é a eliminação de sangue na tosse. Perda de peso, então o paciente ele vai ter uma perda poderal. Uma febre, que geralmente é vespertina, mas pode acontecer em qualquer horário do dia. Sudorese noturna e também perda de apetite, né? Anorexia. Nesses casos, o que é que a gente vai orientar? Fazer o estudo do escarro.
Se o paciente consegue expectorar, tem que garantir que ele expectore, tá? Não é a saliva. Tem que ver se ele sai, se o catarro sai da alma, sai do pulmão, aí sim. Nos casos em que o paciente tem lesão sugestiva, tem uma cavitação, tem uma clínica sugestiva e não expectora, a gente tem que pedir uma broncoscopia para fazer um lavado e aí estudar. O que a gente vai pedir desses carros? Baciloscopia, teste rápido para tuberculose, né, que é o Gene Expert, e detecta o DNA da micobactéria. Há também cultura, né, mas a baciloscopia e o teste rápido acaba dando o diagnóstico mais rápido, porque o teste rápido, o resultado sai em 2 horas, baciloscopia sai em pouquíssimos dias, 3 dias no máximo, agora a cultura que demora mais, que é 30 dias. E o que a gente vê na imagem? Na imagem, a gente pode ter as cavitações, então, ali, uma cavidade com presença de ar, e que pode estar solitária ou múltipla, com paredes grossas e irregulares, tá certo? Geralmente, essas cavitações a gente vai ver aonde? No lobo superior, então na região ápico-posterior do lobo superior, assim como a gente também pode ver na região superior do lobo inferior, tá? Uma outra imagem que a gente pode ver no paciente com tuberculose é a árvore em brotamento. Que, o que é que você vê aqui? Aqui na imagem, gente, deixa eu ver até se eu consigo dar um zoom. Então, você vê que tem a cavitação na imagem, aí, né, uma cavitação com parede espécie, realmente irregular. E dessa consolidação, partindo, você tem uma trama pulmonar, uma trama bronquiolar, e na extremidade tem uma opacidade circular na extremidade desses bronquíolos. Então, lembra como se fosse ramos de árvore com a copa das árvores. Então, por isso que é uma árvore em brotamento. Isso nada mais é do que indício de que tem secreção ali acumulada no bronquíolo. Isso pode acontecer na tuberculose, mas pode acontecer também em outras infecções, como bronquiolite, tá? Não é patognomônico de tuberculose. Beleza? O ponto que eu quero alertar vocês é o seguinte. Esse artigo, ele não é brasileiro, e aí eles colocam tuberculose no campo de infecção crônica, ou seja, que tem mais de 12 semanas, mais de 3 meses. E assim, tuberculose, pode sim o paciente se apresentar para a gente com mais de 3 meses de sintoma, beleza. Mas no Brasil, um país endêmico, a gente já vai suspeitar de tuberculose quando o paciente tiver tosse por 3 semanas ou mais. Então, não precisa fazer 3 meses para só aí pensar em tuberculose. Não, aqui a gente já pensa bem antes. 3 semanas já pensa. E pacientes HIV, por exemplo, não importa o tempo. Começou a tossir, você vai pensar em tuberculose e vai afastar, porque tem uma alta associação. Então, é muito importante individualizar para o nosso contexto, tá? Na população em geral, no Brasil, 3 semanas ou mais de tosse, a gente já vai investigar tuberculose. Outro diagnóstico diferencial aqui são infecções causadas por micobactérias não tuberculosas. E aí, quem vai liderar aqui, nesse caso, é o complexo Mycobacterium avium. Esse complexo acaba que a gente fica muito ligado em pacientes com HIV. Então, só para vocês terem noção, pacientes com HIV, conforme o valor do CD4, dos linfócitos CD4, a gente faz profilaxias para evitar infecções oportunistas. Então, no caso de pacientes HIV com CD4 abaixo de 50, a gente faz azitromicina, 1 vez por semana, na dose de 1.500, para prevenir contra a infecção pelo complexo Mycobacterium avium. Então, a gente vê que é muito comum, principalmente em pacientes imunossupressos, tá? Então, pacientes imunossupressos, muito importante, assim como também pacientes que têm alguma pneumopatia, como pacientes com DPOC, tá? E até mesmo pacientes mais velhas, mais idosas. Nos pacientes imunossupressos ou com alguma pneumopatia, é comum
ter uma tosse crônica produtiva, uma hemoptise, mal-estar, fadiga e perda de peso. Que lembra muito a própria tuberculose, né, gente? Então, acaba tendo uma clínica muito similar. Já nas pacientes mais velhas, pode ter um quadro até mais insidioso, como a tosse crônica seca e perda de peso, tá? Sem hemoptise, sem fadiga, beleza? E aí, para esse diagnóstico, a gente vai pedir baciloscopia e culturas positivas. Né? No caso, culturas, né, para investigar. A imagem também vai mostrar cavitação, assim como na tuberculose, pode ser uma cavitação múltipla ou solitária. Mas o que chama a atenção? A caverna da Mycobacterium não tuberculosa, ela tem uma parede mais espessa do que a da tuberculose, e também é comum ter o espessamento pleural, que não é tão frequente na da tuberculose. Além disso, na Mycobacterium não tuberculosa, além da cavitação, pode ter nódulos no lobo superior, vocês podem ver aqui na imagem que tem nódulos, assim como também é muito frequente bronquiectasias, tá certo? Acaba que as Mycobacterias não tuberculosas, a gente vai pensar muito naquele paciente que está com a cara de tuberculose e não isola a tuberculose. Então, tem que lembrar também, tá? Aspergilose. Aspergilose, gente, eu precisei fazer um resuminho, porque a bicha é danada, viu? A bicha é complexa. Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui. Quando a gente fala de aspergilose, a gente abre um leque aí de manifestações clínicas, né? Lembrando a vocês que a aspergilose é uma infecção fúngica causada pelo fungo Aspergillus. E quando o paciente tem uma aspergilose broncopulmonar alérgica, nada mais é do que uma hipersensibilidade. Ou seja, é aquele paciente com asma ou fibrose cística que ao entrar em contato com aspergillus, ao inalar aspergillus, ele vai ter uma reação alérgica à presença do aspergillus no pulmão. E aí esse paciente evolui com tosse produtiva crônica, pode ter sibilos, hemoptise, perda de peso, febre. Então, lembra muito uma infecção fúngica, uma infecção como a tuberculose, mas é naquele paciente asmático ou com fibrose cística. Nesse caso aí, o diagnóstico tem alguns critérios para fechar esse diagnóstico, mas se utiliza o teste cutâneo para aspergillus, para ajudar aí nesse contexto, e também a dosagem de IgE sérica, que se tiver acima de 1000 também entra nesse contexto aí. E aí, o tratamento, gente, a gente não trata o fungo. O tratamento é tratar a alergia. Então, é feito prednisolona por 3 a 5 meses. O antifúngico, como o itraconazol, só entra na jogada quando o paciente está tomando o corticoide e mesmo assim não está tendo resposta. Aí, nesses casos, é feito aspergilose broncopulmonar alérgica. Eu coloquei de roxinho aqui junto com a aspergilose pulmonar crônica e o aspergiloma, porque são sintomas crônicos. Diferente da aspergilose pulmonar invasiva, que a gente até falou lá na cavitação aguda. Essa aspergilose, ela é mais comum em pacientes imunossupressos, pacientes HIV, pacientes transplantados, pacientes com uso de imunossupressor, oncológicos, enfim. E que também ficou muito frequente em pacientes com COVID que evoluíram com gravidade, com síndrome respiratória aguda, tá certo? Então a gente viu também muito pacientes COVID com aspergilose. Nesse caso, a clínica é aguda, então o paciente ele tem uma tosse produtiva, uma febre, uma dispneia, uma dor torácica que lembra uma pneumonia. E aí você começa a tratar a pneumonia, só que simplesmente não tem uma resposta aos antibióticos. E aí se pensa na aspergilose pulmonar invasiva. Nesse caso, para o diagnóstico, a gente pode fazer a galactomanana. Eita, é o trava-língua aqui, mas vamos lá. A galactomanana, isso é bonito, sérica, que a gente pode dosar no sangue ou no lavado broncoalveolar, e também detectando as hifas lá no lavado. O tratamento, nesse caso, é com voriconazol, é o antifúngico preferencial, por 6 a 12 semanas. Na aspergilose
pulmonar crônica, aí, o que é que a gente vai pensar? A gente vai pensar mais em doentes que têm alguma alteração pulmonar crônica. Então, essa doença é muito comum, por exemplo, em pacientes com DPOC. E, geralmente, é uma doença que vai ter um acometimento local. Então, é um paciente com sintomas pulmonares, que já tem uma doença pulmonar de base e que aí evolui com perda de peso, com tosse crônica produtiva, com hemoptise. Quando você faz a imagem, você vê lá ou nódulos ou cavitações, e no lavado, as hifas, detecta as hifas. E nesse caso, itraconazol por 6 meses o tratamento, tá bom? E aspergiloma, gente, é um exemplo de aspergilose pulmonar crônica, porque dentro da aspergilose pulmonar crônica a gente tem outros tipos. E o mais relatado é o aspergiloma, que, nesse caso, o que acontece? A gente tem um paciente que tem uma cavitação prévia, então, é um paciente que teve tuberculose no passado, por exemplo, e tem lá uma cavitação. E, basicamente, a ideia é que essa cavitação acaba passando a ser moradia do fungo do aspergillus, e aí se cria a bola fúngica. É comum nesses pacientes eles terem tosse crônica, hemoptise, e aí ter as cavitações, mas as hifas no lavado broncoalveolar para diagnóstico. O tratamento é cirúrgico, tá? Nos pacientes sintomáticos, principalmente aqueles com bastante hemoptise, é cirurgia, é retirar, ressecar essa lesão, esse aspergiloma. Itraconazol a gente só faz naqueles casos em que o paciente não está tendo uma resposta, tirou, né, fez a cirurgia e não teve uma melhora. Então, vocês vão ver que o nosso caso, a gente tem um aspergiloma, né? Então, só para contextualizar aqui, a gente tem uma radiografia inicial, uma cavitação, e aí esse paciente ele ficou sendo observado. Com o passar do tempo, essa cavitação, ela passou a ter uma parede mais espessa e também teve aí um espessamento da pleura. E com o passar do tempo, dentro da cavitação, passou a ter também uma necrose do parênquima pulmonar, tá certo? Então, nesse caso aí, a aspergilose crônica, que é mais comum de fazer isso, é ter a cavitação, com o passar do tempo, evoluir com necrose do parênquima. E temos o tipo de e temos a aspergilose pulmonar crônica. E nós temos o aspergiloma como um tipo de aspergilose pulmonar crônica, em que você tem aqui a cavitação e no interior tem uma massa redonda. Ou seja, tem a cavitação e dentro tem um conteúdo fúngico, uma bola mesmo fúngica, que é o aspergillus, tá? Então, vocês reparem que cavitação, a gente vai pensar na aspergilose, principalmente nos quadros crônicos. Né? Na cavitação pulmonar aguda, na aspergilose pulmonar invasiva, geralmente, quando surge a cavitação, quando o paciente já começou a tratar. Então, é mais difícil ter logo de cara. Quando tem logo de cara, como não já se apresenta como cavitação, é muito mais comum ser aspergilose crônica. E aí, pensando em aspergilose crônica, se destaca o aspergiloma, tá certo? Que é importante vocês terem noção de que o sinal de Monod faz parte desse contexto aí do aspergiloma. Nessa primeira imagem aqui, você está vendo a cavitação e no interior a bola fúngica. Mas não tem o sinal de Monod, porque o sinal de Monod é simplesmente a lua crescente que é formada entre a parede da cavitação e a massa. Então, aqui nessa segunda imagem, a gente vê bem a cavitação, né, que é o círculo maior. No interior tem a massa intracavitária móvel, e entre a massa e o sinal e a parede de cavitação, da cavitação, a gente tem a lua crescente, que é o sinal de Monod, que está muito associado a aspergiloma, tá? E é importante lembrar para vocês que no aspergiloma a massa intracavitária é móvel. Então, quando o paciente muda de decúbito na tomografia, há também a mudança da massa. Então, é bem legal essa parte. Outro fungo que também pode estar associado à cavitação pulmonar crônica é o histoplasma capsulato. Também muito presente, né, em pacientes imunossupressos e em paciente com DPOC, tá? Inclusive,
vários artigos já falam que a presença de cavitação na histoplasmose está muito associada com o efizema. Então, a presença de efizema facilita ali a cavitação na histoplasmose, tá? Porque a histoplasmose crônica, ela pode ter outras manifestações na radiologia, mas quando a gente tem a cavitação, geralmente está associado ao enfisema. Sintomas, então é uma tosse produtiva, o paciente tem um mal-estar, febre, sudorese noturna e perda de peso. É também um diagnóstico diferencial muito importante de tuberculose pulmonar. Então, sabe aquele paciente que você está com a clínica clássica de tuberculose, tosse, perda de peso, febre vespertina, sudorese noturna, e você não consegue isolar, tem a cavitação lá, você não consegue isolar. Aí você tem que pensar ou em micobacteriana tuberculose ou histoplasmose. Então, o lavado aí faz diferença, porque você tem que pedir a baciloscopia, a cultura para micobactéria, faz também coloração para fungo e cultura para fungo, porque pode ser uma dessas duas coisas. E aí, quando você faz o lavado, tem lá a coloração fúngica, que dá para ver o histoplasma, vai pedir também a cultura, e pode ser feito o antígeno na urina, no sangue e no próprio lavado, tá? Na tomografia pode ser visto a cavitação, que como eu já falei, está muito frequente em áreas de efizema. Aqui nessa imagem mesmo você vê, é um paciente com DPOC, então tem as áreas de efizema e meio que a cavitação se sobrepôs na área de efizema. O tratamento é com itraconazol por 12 meses. Outra micose que é muito importante aqui no Brasil é a paracococcidioidomicose. A famosa paracoco, para facilitar a nossa vida, tá? Que é causado por dois fungos principais, né? O Paracoccidioides brasiliensis e o Paracoccidioides lutis. A gente vai pensar em paracoco pulmonar naquele paciente que tem mais de 4 semanas de tosse, com expectoração, com dispneia e que já foi afastado da tuberculose. Então você vê, gente, que acaba que primeiro você vai, né, paciente com cavitação pulmonar crônica, primeiro você vai excluir tuberculose, mas depois, se não for, vai para paracoco, vai para histoplasma, vai para micobacteriana tuberculose, vai para aspergillus, porque pode ser. Então acaba que elas são muito também, não só o diagnóstico diferencial para cavitação pulmonar crônica, mas como para tuberculose, né? Lembrando também que paracoco pode dar sintomas para além do pulmão, né? Então esse paciente, ele pode ter lesões cutâneas, pode ter linfonodomegalias, pacientes mais jovens podem ter hepatosplenomegalia, tá certo? No laboratório a gente faz o lavado e vai ser feito, ou você pode ser feito o lavado alveolar via broncoscopia ou o próprio escarro do paciente e fazer a coloração do infrafungo e detectar o paracoco, tá? É muito comum a gente ter na imagem da paracoco espessamento peribroncovascular, na imagem, nódulos, tá? E pode acontecer no nódulo ou na consolidação ter uma área de necrose, essa necrose ser expectorada e formar uma cavitação. É muito comum a gente ver isso aqui. Tem a consolidação do tipo asa de borboleta, então tem a consolidação ali perilar, né? Lembrando aí asas de borboleta, e nessa consolidação levou uma necrose que foi expectorada, formando aí cavitações, né? Você vê que aqui nessa imagem nós temos várias. Então, entra também no diagnóstico diferencial. Então, o que é que eu quero que vocês lembrem? Paciente com cavitação pulmonar crônica por mais de 12 semanas, a gente tem que pensar em, principalmente, infecções por micobactérias e infecções fúngicas, tá? Então, lembrar de tuberculose, fazendo uma parêntese aí, que tuberculose não é esperada há 3 meses. Com 3 semanas já de tosse, já vai investigar. Micobacteriana tuberculose, aspergilose, histoplasmose e paracoco, tá? E aspergilose, principalmente aspergilose pulmonar crônica, que dentro entra aí o aspergiloma. Gente, são infecções crônicas. Dificilmente esse paciente ele vai estar séptico. Se ele estiver séptico, não é por conta dessas doenças, é porque ele adquiriu uma infecção bacteriana, na grande maioria das vezes, ou até viral, e ficou séptico.
Ou seja, gente, a gente precisa ver o bicho, a gente não vai ter pressa de tratar, tá? Só mesmo, principalmente no caso de aspergillos, né, invasiva, que aí o paciente pode estar grave e tal, mas lembra que a aspergilose invasiva é mais imunossupressa, é outro contexto. Nesses pacientes aqui, gente, eles vão estar com sintomas, mas eles vão estar mantendo estabilidade. Você não vai simplesmente colocar o paciente para tratar por 6 meses, como na tuberculose, por 12 meses, como na estiplasmose, com drogas que têm efeitos colaterais, que podem interagir com outros medicamentos, sem ter certeza. Então, você vai ver o bicho. Nos quadros agudos, o que é que a gente fazia? Fazer de tudo para ver logo o bicho, e aí já começava empiricamente até isolar. Aqui não. Aqui você vai ver o bicho. Então, se esse paciente escarrar, maravilha. Você vai fazer baciloscopia, vai fazer cultura para micobactéria, teste rápido para tuberculose, coloração para fungo e cultura para fungo. Se esse paciente não escarra, faz broncoscopia, pede o lavado com isso tudo. Mas você vai ver o bicho para só ir tratar. Tá certo, infectos? E aqui, o resumão, que eu sou um anjo para vocês, eu sou um anjo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não curtiu esse podcast, você vai fazer isso agora. Então vamos lá, eu achei esse artigo de 2020, em que ele dá um mnemônico, eu achei muito legal. Cavity, não sei se tá certo, tô abrasileirando e abaianando, cavity. Gente, quais são as causas de cavitação pulmonar? C. Câncer, carcinoma broncogênico, principalmente o escamo celular, e metástase. Então, mais está relacionada à metástase pulmonar, que vem ou de câncer de cabeça e pescoço, ou pélvico, ou de esôfago. Então, câncer. A. Autoimune. As doenças autoimunes mais relacionadas que podem causar cavitação é artrite reumatoide e granulomatose com poliangeite, que é a famosa, né, antiga granulomatose de Wegener. V, vascular, entra aí a embolia séptica, que acaba sendo, né, uma causa infecciosa aguda. Infecção, que é o I, que a gente já vai ver já que eu separei para vocês. O T de trauma, associado ao pseudocisto pulmonar traumático, eu vi que é bem raro isso, mas pode acontecer após um trauma. E o Y de Yang, de jovem, para lembrar que é congênito. Algumas alterações congênitas podem fazer cavitação, como malformação congênita das vias aéreas pulmonares, sequestro pulmonar e cisto broncogênico. Beleza? Quando a gente dá um zoom nas infecções, o tempo vai ser importante. Quando a gente pensar em uma cavitação infecciosa crônica, a gente está falando de quê? Tuberculose, micobactérias não tuberculosa, aspergilose, principalmente aspergilose pulmonar crônica, histoplasmose crônica e paracoccidioidomicose. Quando a gente está falando de algo subagudo, agudo, com menos de 12 semanas, a gente vai pensar em abscesso pulmonar, em pneumonia necrotizante, em embolia séptica, em infecções fúngicas, como criptococo, principalmente subagudo, e aspergilose pulmonar invasiva. Mais o que de imunossupressa. Vocês lembram lá que a aspergilose pulmonar invasiva e a próxima nocardiose é de imunossupressa. Beleza? Aí, só voltando aqui para o nosso casinho do início, vamos voltar aqui só para a gente resolver aqui, né? A gente viu que era um senhorzinho com a cavitação pulmonar. Ele tinha sintomas há 4 meses, sintomas crônicos. Tem aí doença pulmonar de base, a DPOC, e também um certo grau de imunossupressão, porque ele usa corticoide. Na imagem, a imagem para a gente facilitou muito, porque tem uma cavitação com sinal de Monod. Tem aqui a presença da lua crescente, que é muito característico de aspergiloma. E até o pessoal lá da rádio fez a mudança de decúbito, teve aí a mobilidade da bola fúngica. Então, esse paciente, o que foi que a gente fez? A gente foi pedir um lavado dele,
Ele não conseguia expectorar, a gente fez a broncooscopia com lavado, e aí veio no lavado o aspergillus. O que foi que a gente fez? Tratou lindamente, tá bom? Então era isso, meu povo. Gente, eu achei incrível essa discussão. Se vocês tiverem sugestões de temas para eu trazer, coloque aqui. E já sabe, né? Dá essa moral aí. Compartilha o conteúdo do Papo Infectado, divulga para todo mundo. Fala, gente, esse podcast é incrível. Bora aumentar a legião de infectologos. Tá certo? Beijão e até o próximo Papo Infectado.